Programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson e nós estamos aqui para informar a vocês, para passar uma informação sobre os livros apócrifos e sobre todos os livros, a Bíblia e sobre vários outros livros apócrifos e livros proibidos, escondidos. Gente, hoje eu vou falar sobre um dos 7 pecados capitais e qual a relação desse pecado com você e comigo, conosco hoje. E aí você vai entender o propósito disso que eu estou falando. Hoje eu vou falar sobre Asmodeus. Asmodeus a gente vai ler quem é ele. Eu vou passar para você essa informação e aí você tire as suas conclusões. Se hoje a sociedade pratica adoração a esse Deus ou não. Lembrando que a Bíblia sempre diz: não terás outros deuses diante de mim. Palavra de Yahweh, tá? Para Moshe. Vamos lá, vamos ver. Quais são os 7 pecados capitais? Vamos ver lá. Olha aí, ó. São eles. Aqui embaixo de mim, aqui, ó. Aqui embaixo. São eles. Avareza, gula, come muito, olho grande, avareza, gula, inveja, inveja, meu irmão, ira, luxúria, preguiça e soberba. Esses são os frutos dos 7 pecados capitais que todo ser humano tem um desse trem aí no seu corpo. Infelizmente, nós possuímos um desses 7 pecados. E cada um desses pecados que nós vemos aí, existe um demônio, existe um Deus para esses pecados. Existe um Deus para esse pecado. E hoje nós vamos falar simplesmente da luxúria. Eu vou atacar justamente a luxúria porque hoje, em 2023, nós vemos sendo muito praticado, assim, está sendo levado ao extremo. Em Sodoma e Gomorra foi destruído também por causa da luxúria. Também existiu outro motivo que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídos. Foram 2 motivos. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre os 2 motivos, tá bom? Me lembre que eu vou falar sobre os 2 motivos. Então tá aí os 7 pecados capitais. Olhe para você e veja se você comete um desses pecados capitais. Ó, tá aqui mais uma vez, ó. Avareza, gula, inveja, luxúria, preguiça e soberba. Será que você está incluído em um desses aí? E para cada um desses aí existe um Deus. E eu vou falar sobre Asmodeus. O Asmodeus, ele é o Deus da luxúria. Asmodeus é o Deus da luxúria. Está aqui embaixo, luxúria, tá vendo? Vamos falar sobre a luxúria? Vamos lá? Então você vai entender um pouquinho sobre a luxúria e por que essa luxúria alcança evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, luciferianos. A luxúria, ela está ligada à vida sexual. Vamos lá, vamos mostrar para vocês e a gente vai comentando e aí vocês vão comigo acompanhando, tá bom, pessoal? O desenrolar. Primeiro nós vamos mostrar para vocês a suposta foto de Asmodeus. Esse é o cara aí, ó. O cara da luxúria, o Asmodeus, tá? Ele é um deus do panteão judaico, tá? Então esse aqui, ó, é o Asmodeus. Deixa eu diminuir aqui. Esse cara aqui é o Asmodeus, tá vendo aí? Essa é a foto dele, do Asmodeus, é a foto que nós temos da internet. Isso você pode procurar no Google e você vai encontrar a foto dele, tá bom? Ele tem uma cara de um homem, né? E do outro lado aí tem um boi do lado dele aí, um chifre, um boi e um bode, né? Acho que é um bode, é isso aí, ó. Deixa eu aumentar aqui pra gente ver, é um bode, né? 2 bodes. 2 bodes e ele no meio. Bem sugestivo isso aí, né? Por que o bode, Denilson? Porque o bode é o bicho
arredio. O bode não tem quem domine o bode, não. O bode é um bicho violento. O bode, qualquer coisa, ele quer te dar uma chifrada. Ele não tem consideração com nada, o bode. Asmodeus aí, esse é o Asmodeus. Vamos ler lá, vamos indo lendo agora. Esse é o brasão do Asmodeus, tá vendo? Existem alguns símbolos que as pessoas usam, principalmente artistas, quando eles querem alcançar a fama, principalmente os de cunho que apelam para a área sexual, né? Aquela área depravada. Esse é o símbolo desse Deus, o Deus da luxúria. Pecado da luxúria. O que é o pecado da luxúria? Luxúria é o excesso de busca insaciável pelos prazeres carnais, sexo ao extremo, sensualidade ao extremo. Hoje você vê isso nas redes sociais. Homens e mulheres sensualizando o seu corpo, colocando a sensualidade aos extremos, e homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com bicho, com animal. Esse é o pecado da luxúria. E quem comete esse tipo de pecado invoca esse Deus. Então você veja que a sensualidade nas danças, ela está relacionada à luxúria. Obviamente, quando você começa a sensualizar, né, demais, e aí vem para as mídias, para as redes sociais, para a televisão, onde há uma sensualidade. Nós vimos isso nos anos 80, né, quando nós víamos muito programas infantis, onde as apresentadoras colocavam mini saias, mostrando para as meninas como era bonito andar de mini saia, né? Não sou conservadorismo, não tem nada disso aí não, mas você vê hoje as crianças dançando, principalmente o funk, e você vê a sensualização das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos homens. Todo mundo sensualiza quando você ouve uma batida do funk, quando você ouve um axé, quando você ouve um pagode, um samba, até um rock, né? Você sensualiza, e isso é uma invocação, entre aspas, e uma adoração a esse Deus da luxúria. Então, o pecado da luxúria é o excesso de busca insaciável, guarda isso, hein? Pelos prazeres carnais e sexualidade. Excesso de pulsão que visa contornar o incontornável para tapar uma insatisfação funcional básica. Então tem gente que vive a procura de sexo compulsoriamente, porque o sexo, gente, ele está ligado a uma área do nosso cérebro do prazer. Sexo e aquele gostinho de água na boca que você fica, lembra que você sempre, quando você vê uma coisa gostosa, dá uma água na boca? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, pense no limão. Quando você pensa no limão, é meio azedo, mas dá uma água na sua boca, não dá? Não fica aguada a sua boca? Quando eu falo do limão, você azedo assim, né? Você já imagina você chupando o limão. Esse líquido que é segregado, ele está ligado à nossa área de prazer. Então, quando a gente começa a comer, a gente tem aquele movimento, a nossa boca, ela enche de líquido para poder a gente engolir com facilidade a comida. Então, por isso que a gente tem que obedecer um número de mastigação, né? Você já conhece isso, a gente não precisa nem falar. E essa mastigação vai gerar um líquido que vai puxar, vai ser sugado pelo seu organismo. Olha, o Pai é fantástico como fez o ser humano. Só que esse mesmo dispositivo que nós temos no nosso cérebro, ele também está linkado à área da sexualidade, do libido, do desejo desenfreado da carne de praticar o sexo desordenado. E isso não é da vontade do Pai. Inclusive, no livro apócrifo, fala que quando o Pai criou Adão e Eva, ele fez com o desejo, mas não o desejo animal voraz, o desejo desenfreado. E você sabe que o nosso cérebro ele tem neurônios de repetição. Então, se você começa a ver muito uma cenas eróticas, cenas de sexo, cenas que induz você a pensar naquilo,
obviamente, esse espírito já está se aproximando de você. Complicado isso, né? Denilson, mas você vem, olha aí. Segundo o catolicismo, isso tudo está no Google, tá? Segundo o catolicismo, a luxúria é um dos 7 pecados capitais, porque indica uma atitude de amor aos prazeres da carne. As pessoas que elas gostam de exaltar a carne e ao comportamentos sexuais exagerados. Se eu não me engano, é sodomia, se eu não me engano. Sodomizar. Tem pessoas que gostam no ato sexual de ser espancada, né? Sexo animal, sexo voraz. E algumas pessoas pedem para bater, pedem para enforcar, agarrar pelo pescoço, puxar pelo cabelo. Tudo está ligado à luxúria, isso aí, aos prazeres da carne. Denilson, você está dizendo o seguinte, que eu tenho que praticar a minha vida sexual, assim, papai e mamãe? Eu não estou falando disso aqui, não. Isso aí, não estou comentando isso aí, não. Eu estou dizendo ao prazer ao extremo. Quando você leva o seu prazer ao extremo, olha só, segundo o catolicismo, tá, gente? A luxúria é um dos 7 pecados capitais porque indica uma atitude de amor aos prazeres da carne e ao comportamento sexuais exagerado e muitas das vezes promíscuo. Você sabe o que é promiscuidade, né? Vulgaridade, né? Que vive uma vida de luxúria e é classificado como luxuoso e lascivo. Hoje não se tem mais pudor de nada. Hoje as pessoas estão despudoradas, é o nome da palavra correta. Não estou falando sobre moralismo, falso moralista, nada disso não, gente. Eu estou dizendo para você que quando você pratica, quando você inconscientemente, porque isso tudo é induzido através de olhares, visão, ou através da mídia, através da música também, que induz a sensualização do corpo e provavelmente a invocação desse espírito aqui, ó. Esse espírito aqui, ó. Você tem que entender que esse espírito está próximo a você, ou próximo às pessoas, quando existe uma aglomeração de pessoas e todos estão adorando e exaltando a carne e exaltando o sexo. Pode ter certeza que ele está perto aí, ó. Esse ser chamado Asmodeus. Vamos lá? Vamos mais informações? Vamos mais informações. Hein? Olha aí, ó. Luxúria. Só se... como saber se é amor ou luxúria? A luxúria só se interessa sexualmente no parceiro. Então, se a pessoa só olha para o corpo, para os glúteos, para os peitos, para os músculos, só pensa como um produto, né? Alguma coisa, né? E um objeto que você pode utilizar, então você pode ter certeza que não tem nada de amor aí, é luxúria, tá, pessoal? Quando você pratica, você está invocando aquele camarada que você viu lá no começo. A luxúria tenta manter o relacionamento no nível ideal. Ou seja, toda vez que eu vejo a pessoa, só penso em sexo com ela. Não tem argumento, não tem diálogo, mas tem aquele prazer ao extremo. A luxúria perde o interesse quando você descobre falhas de uma pessoa. Então, na luxúria, você tem que entender que aquilo tudo está propício para um momento de união, de coito, de relacionamento. Quando você vê que o outro parceiro ou a outra parceira, ele é normal, é ser humano normal, deixa eu apagar essa luz que está refletindo no meu rosto aqui. Vamos ver, melhorou. Melhorou. Então, você está cometendo uma luxúria. A luxúria também é sobre gratificação imediata, né? Ou seja, prazer ao extremo. A luxúria gosta da fantasia, da emoção e da interação. Fantasia. Quantos homens, isso está acontecendo aos máximos, né, gente? Ele é casado e ele leva, ou o homem é casado ou a mulher é casada, isso está ligado àquela ideia de, não é mais careta, né? Aí ele pega a mulher dele e leva, isso chama-se swing, né? O nome disso aí. E leva a mulher para ter relação com outro homem e ele vendo o outro homem possuir sua mulher. Existe amor nisso? Não existe. A mesma coisa, a mulher leva o seu marido para transar com 2, 3, 4, 5 mulheres
E tem mulher que chega ao ponto de dizer assim, é o desejo dele, e todos os homens gostam da luxúria. Todos os homens gostam da luxúria. Todos os homens, de alguma forma, que foi adulto, que teve uma vida sexual ativa, ele é um pecado que puxa a pessoa. E a luxúria não está só no sexo hétero, não. Está no homo também. No homossexualismo também tem luxúria. Então, tudo que está relacionado ao sexo extremo, ao desejo descontrolado, está ligado à luxúria. E tudo que está ligado à luxúria está ligado a um demônio, ao Asmodeus, que nós já vamos falar sobre ele aqui, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa peregrinação aqui, ó. Luxúria, desejo exagerado e apego passional a prazeres sexuais. Essa é a ideia de luxúria predominante na sociedade. Tá vendo aí o que é luxúria? E daí vocês já vão pensando, imaginando outras coisas, tá bom, pessoal? Como vencer a luxúria? Como você conseguir combater a luxúria? Combater esse demônio chamado Asmodeus. Defina limites para si próprio. O que quer dizer isso, Denilson? Definir limites para si próprio. O camarada que tem um vício de ter várias mulheres, ele é compulsivo. A mesma coisa é a mulher. Ela gosta de transar com vários homens. Então ela vai ter que lutar contra o desejo da carne. Ela vai ter que lutar. Porque uma hora, você veja sempre que existe o preço do pecado. O pecado tem um preço, gente. O pecado tem um preço. O homem que tem muitas mulheres, ele uma hora, ele pode ter qualquer tipo de doença venérea. Isso é fato, tá? Isso é fato. Inclusive, a doença HIV, ela surgiu por causa disso, da infidelidade dos homens e das mulheres. Por causa da luxúria. Um dos demônios que mandam nesse vírus HIV. Porque, veja bem, se você é fiel à sua parceira, isso estou dizendo, e a sua parceira é fiel a você, e vocês praticam o ato sexual, o ato de amor entre vocês, são cúmplices, vocês não vão estar dando vazão para pegar uma herpes, um vírus qualquer, uma sífilis, um cancro, né? E essas doenças, elas entram através de algumas bactérias, alguns vírus, de alguns fungos, né? Candidíase e algo mais aí que eu não vou... Eu estou sendo bem claro para vocês. E esses espíritos, esses demônios, né? Essa força desse demônio atua nesses vírus, nesses fungos. Eu já expliquei sobre isso no nosso canal, porque o pessoal na igreja pensa, é o espírito, é uma força, mas o espírito, para combater a matéria, o espírito não bate na matéria. O espírito tem que encontrar algo para ele usar, ele usa. Então, quando você está ligado a uma doença sexualmente transmissível, é porque o seu parceiro foi infiel e a sua parceira também foi infiel. Então aí você sabe que uma das mais comuns que tem, inclusive eu já tive isso, é a candidíase. A candidíase você tem ela direto, né? Que é aquele escorrimento, que é aquela coceira terrível, né? Que você tem que tomar um antifungo, né? O fungicida, para você exterminar esse fungo, porque o fungo, nós não temos defesa imunológica para o fungo, gente. Inclusive, vocês estão ouvindo muito falar aí sobre uma descoberta de um fungo, né? E os fungos parasitas que tomam conta da mente humana. Então, eles já estão devagarzinho introduzindo essa ideia de fungo, de mal na sociedade. Mas não vamos entrar por aí não, para a gente não dar muita margem para outra coisa. Hoje nós estamos falando sobre o Asmodeus, que é o deus do canon, né? Do cunho judaico. Escreva uma lista com motivos para resistir. Então, para você resistir àquela traiçãozinha, né, que você gosta, né, aquela pulada de muro, que ninguém é perfeito, tá, gente? Eu já pratiquei muito isso. E aí você tem que criar uns gatilhos, né? Você tem que criar um gatilho. Se você é aquela pessoa que constantemente vai para um local que as pessoas estão praticando isso, né, uma casa de swing, você tem desejo de ir para uma casa de swing. Chegando, para você não ir, você tem que criar um gatilho para sua cabeça. O que é criar gatilho? Criar um motivo para você não ir. Quando você não quer ir para uma festa, um amigo te convida, mas aquela pessoa é chata, você não gosta daquela pessoa, você dá logo uma desculpa para não ir, não é verdade?
Para você resistir, por exemplo, pessoas que têm o desejo desenfreado vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, de você ter relações com bichos, com animais. Existe isso, tá, pessoal? Isso não estou falando heresia. Tem pessoas que têm desejo, por exemplo, tem mulheres que têm desejo pelo cachorro, pelo gato. Olha que é isso, gente, que nós estamos chegando. Ela se sente mais segura deixando o bicho possuir ela. Mesma coisa homens. Tem homens que têm contato com galinhas, com cabras, cabrito, cavalo, porco. Você sabe o que é isso? Isso eu não estou falando besteira, não. E esse ímpeto, ele é dado quando você dá força a esse ímpeto. Você está chamando esse Deus para a sua vida. Busque formas saudáveis de se ocupar ao seu tempo. Então, mente vazia é a oficina do capeta. Procure ocupar a sua cabeça. Você que é jovem, você que está caminhando, trilhando no caminho de Arusha, procure ocupar a sua cabeça. Mente vazia é a oficina de quem? De Satanás. Experimente técnica de relaxamento. Aquele pessoal que faz aquelas... né? Não estou dizendo para você fazer meditação, mas você relaxar, porque a respiração, ela controla os nossos impulsos, ela controla os nossos desejos, e é justamente no desejo da carne que esses espíritos habitam. Reacenda a chama de romance com o seu cônjuge, você que é casada, você que é casado. Eu, no momento, não estou casado. Mas a gente sabe que em um determinado momento, isso eu posso falar para você, existe uma monotonia no casamento, no relacionamento entre homem e mulher. Os problemas, né? Crise conjugal, problemas financeiros, problemas familiares, né? Crise de relacionamento, insatisfações na vida profissional, tudo isso cai dentro do seio da família. A família é a célula máster de uma sociedade, gente. Se destruir a família, destruiu aquilo que o pai criou. O pai criou o homem e a mulher e criou a família. A família é a base, é a estrutura. Você pode perceber que as famílias nobres não se separam. Os ricos não se separam, mesmo sendo eles praticantes das coisas do mal, eles estão em família, gente. Família é tudo. Na família a gente tem um montão de defeitos na família, mas eles são famílias. Então, assim, as pessoas quando começam a ir para Arusha, primeiro quando a gente ia para a igreja, a gente falava assim, não, tem que largar todo mundo de mão, né? Os familiares ficavam... Porque quando o familiar começava a brigar com a gente não entendia, né? Olha, vai você de novo. Meu pai falava para mim, vai de novo você para a igreja, vive o dia todo na igreja, domingo é o dia todo na igreja. Por quê? Eu estava trocando o templo pela minha família. O que ele estava querendo dizer para mim? Eu quero você aqui, filho, eu quero você do meu lado, pô, vem, fica comigo, conversa comigo. Não, eu estava querendo ir para a igreja, então eu destruí a minha família. Você que é marido, que é obreiro, que é diácono, que é presbítero, que vai para a igreja direto, esquece a sua família, esquece o seu filho, esquece a sua filha, a conta vem. Quando você não... Isso não quer dizer que você, dando atenção para sua família, o seu filho não vai descambar para uma lado errada ou sua filha. Não é isso, não. Mas exemplos se seguem, se arrastam. Exemplos, não tem uma frase no quartel que diz: quando o corpo não quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Então, a gente tem que mostrar, porque nós somos, por causa da repetição de neurônios, isso vai ser repetido, pessoal, pelos nossos filhos e pela nossa família. Tudo isso está ligado ao demônio da luxúria, porque quando o demônio da luxúria entra, a sua família vira um inferno. São casamentos mal planejados, união mal planejada, pessoas com base, e a gente vê isso acontecendo, mulheres apanhando de marido, homens apanhando de mulheres, barraco para tudo quanto é lado, traições aos montes, chifre para tudo quanto é lado. Fala assim, chifre para tudo quanto é lado. E hoje está normal essa palavra, né? O demônio está fazendo com que é normal você ser infiel, porque quem ama, gente, quem ama não trai, cara. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre o demônio hereditário, porque a mãe dela não teve uma relação, tipo assim, não estava casada, teve filhos fora do casamento. E por isso ela pagou um preço muito, muito caro, né? Dizendo que ela era mãe
e não tinha um companheiro. E ela estava sentindo isso, porque inclusive ela leu até o livro de Mateus, capítulo 19, acerca do divórcio. O Messias Yahushua falando sobre o divórcio. Ah, você não sabe quem é Yahushua? Deixa eu parar aqui um pouquinho para te mostrar. Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui é a Bíblia Dalit, tá vendo? Por isso que é o nome do livro dos Apócrifos. Os Apócrifos pode ser aqui, ó. Esses são os livros apócrifos que talvez você não tenha aí. Aliás, você às vezes nem lê Bíblia, né? Vai ler livro apócrifo aqui, os livros apócrifos, os livros foram tirados daqui de dentro. Aí deixa eu ler aqui para você aqui, ó. Mostrar, na verdade, né? Não vou nem ler. Eu vou mostrar aqui rapidinho para continuar nossa série aqui que a gente está conversando. Inclusive, cara, teve um camarada satanista aí que disse que fez um trabalho para um desses pastores líderes aí. Foi uma coisa assim terrível, né? Não é novidade não, porque eu também, quando era pastor, também fizeram um trabalho para mim. Olha aí, ó. O nome do Messias que nós temos nessa Bíblia aqui, chamado Yahushua. Tá vendo aqui, ó? Yahushua, tá vendo? O nome grandão aí? Yahushua. Esse é o nome do Messias, não é Jesus não, tá? Jesus é outro engano. Ok? Vamos continuar aqui, pessoal, que tem muita coisa pra gente falar. Aqui são os 7 pecados, né, que eu já li para você. Luxúria, substantivo feminino, desejo sexual intenso, lascívia, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, estado do que é luxúria, viçoso. Sexo, estado do que é luxuriante e viçoso. Ok? Vamos mais um pouquinho adiante? Agora vamos falar sobre o Deus da luxúria. Agora chegamos aonde nós queríamos e a gente já vai terminar esse vídeo agora. Ó. Curiosidades. O Asmodeus, conheça como o segundo rei do inferno. Ó, o Asmodeus, que é aquele Deus que eu mostrei para você, ele é considerado o segundo rei do inferno. Olha aí, gente. Ó, vai vendo. Vou mostrar o Asmodeus para você de novo. Vou voltar aqui rapidinho, né? Para o Asmodeus. Ó, vou mostrar ele para você. Esse é o Asmodeus. Ele tem, na hierarquia do inferno, ele é o segundo, ele é o rei do inferno, ele é o rei do Sheol, ele é o rei. Então essa luxúria, ela tem que ela tem que ser empregada pelos meios de comunicações que você mais diverso, tipo de sexo depravado, sexo imoral, através das canções, das músicas, dos comerciais, dos outdoor. Eles têm que promover o sexo, eles têm que promover esse dispositivo na cabeça das pessoas para que esse Deus aqui, ó, ele possa estar... E aí você pensa, será que isso está acontecendo hoje no mundo? Tá? Hein? Tá? A indústria pornográfica tá grande? Hein? Você tem visto isso no mundo? Tem? Se você tem, então você vai dar razão no que eu estou te falando aqui agora. E é por isso que o povo está longe do Altíssimo. Não é que você vai ser santarrão, não, gente. Porque a gente sabe que não existe santo. A palavra santo vem deles aí, ó. Santo quer dizer Satanás. A palavra santo não existe no hebraico, existe a palavra justo. Justiça. Essa palavra existe, não com a letra J. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você vai praticar tudo isso que em nome de uma liberdade de expressão e de pensamento, você está praticando adoração a esse camarada aí. E por causa disso, Sodoma e Gomorra sumiram, gente. Caíram, foi o plasma que fogo consumiu tudo. Queimou tudo, Sodoma e Gomorra queimou tudo, tudo. E esse pecado da luxúria, ele deixa você longe, ele deixa nós longe do Altíssimo, gente. É como se fosse uma zombaria para o nosso Pai que criou o homem e a mulher, criou a decência, criou o sexo, criou o prazer, mas esses demônios levaram ao extremo. Esses demônios, esses anjos caídos, esses duques do inferno. Olha aí, ó. Vocês estão pensando que é brincadeira, né? Não tem brincadeira aqui não, gente. Aqui não tem brincadeira, o papo é reto. Olha aí. Asmodeus, conheça o segundo rei, o braço abaixo do Lúcifer. Claro, existe o Asmodeu e existe o Leviatã. O Leviatã é o estrategista de guerra, é o general da guerra, é aquele que arquiteta a destruição para todo mundo. Mas o Asmodeus, ele promove a adoração de Satã, que está dentro da prostituição. Por isso que as pessoas amam a prostituição, amam as músicas quentes, né, que provocam, né,
provocam, né, assim, inconscientemente. Tem uma música que canta assim, ó, vem me amar, parece que é vem me amar, né, a música, né, vem me amar, vem me amar, vem me amar, não é vem me amar, é vem mamar, é o nome da música, mas por causa da censura, mas você tem que prestar atenção no que a letra está dizendo. As letras estão dizendo o que esse Asmodeus quer que as pessoas façam. Olha aí, ó. Asmodeus, e as pessoas gostam mais dessas paradinhas aí, tá, pessoal? As pessoas gostam mais da promiscuidade. As pessoas gostam elas gostam da prostituição, elas gostam do negócio. Ainda mais quando as pessoas começam a chapuletar um pouquinho. Ih, meu irmão, foi assim que aconteceu o pecado de Cã. Cã, além de tocar música, eu vou ler isso para vocês, ele introduziu as músicas, e as músicas, os espíritos, eles gostam dos tons das músicas, por incrível que possa parecer, eles são invocados. Pode ver que num centro espírita precisa de um nas igrejas eles estão pulando, rodando igual um doido, reteté, cheio de demônios aquilo ali, que não tem espírito, enxequinado, não tem nada, aquele demônio que está entrando no corpo da pessoa. É o mesmo demônio que entra no espiritismo, que entra nas crenças afro, é o mesmo espírito lá. É a mesma coisa. Que tem uma diferença entre o panteão dos deuses judaico, que são os mesmos deuses das crenças afro. Só que eles mudam, eles são mutantes. O pai deles, que é Terron, ou a deusa das águas prímivas, ela é imperfeição. E a imperfeição está em cima trabalha do lado da perfeição. São os opostos. Então vamos lá, o Asmodeus é considerado o rei dos demônios, tendo como pais o rei Davi e a filha de Lilith, de Lúcifer, segundo a mitologia judaico-árabe. Você sabia disso? Você não sabia disso? Pois é. Tá aí, ó, no seu Google, pode pesquisar. A imagem dele aqui, ó. Asmodeus, olha aí, ó. Ele na sua forma horrenda. Olha aí. Esse é o Asmodeus. Vamos lá mais um pouquinho. A existência de demônios como Asmodeus e Lúcifer é uma crença comum em muitas religiões e culturas mundiais, da Ásia às Américas. Com efeito, em muitas religiões, os demônios são a antítese da bondade, castigado durante a batalha perdida contra Deus. Então, eles acham, os demônios, né, o Lúcifer, Samael, ele prega que o pai é ditador e que eles queriam liberdade para pensar, do tipo assim, que nem as pessoas falam, eu não vou para a igreja não, né, entre aspas, porque não é igreja, é princípio, é ética, é moral, é de dentro da pessoa, não tem nada relacionado com o templo. Moral é uma coisa que você tem dentro de você. Ética também. Se os seus princípios, não é que quer dizer que são princípios cristãos, mas são princípios de justiça, então você vai achar que não é justo você botar chifre na sua mulher, porque você não gostaria de ser chifrado. Você não trairia sua mulher porque você não gostaria de ser traído. Então é um princípio de reciprocidade, de amar ao próximo. E o que está sendo pregado hoje na sociedade? Ninguém é de ninguém. O problema é teu. Eu vou lá, dou aquela pulada e tá tudo certo. Faço o que eu tiver que fazer, tá tudo certo, porque não tem consequência. Lê do engano. Lê do engano. Tudo, lembre-se que a gente planta, a gente colhe. Tô te falando da gente, tá? Que eu também tô no meio. Eu faço parte desse mundo. Eu não tô em outro planeta, não. E não tô pagando santarrão pra vocês, não. Tô falando que o prazer é bom, tá, gente? Prazer, a palavra tá dizendo, prazer. É muito bom. É muito bom e obrigado, tá? É prazeroso você ter orgias, é muito prazeroso, mas tem uma consequência. Então, com efeito, em muitas religiões, os demônios são antítese da bondade, castigado durante a batalha perdida contra Deus. Desse modo, segundo a mitologia judaica, o Asmodeus, ou Asmodeu ou Asmodeus, é o rei do inferno, ficando abaixo apenas de Lúcifer, na hierarquia dos demônios. Ok? Vamos lá mais à frente, vamos lá. De acordo com a Cabala, a tradição mística do judaísmo, ele é fruto da união entre o rei Davi e a filha de Lilith.
Então, segundo a cabala judaica, o Asmodeus, estou falando do Asmodeus, não estou falando da pomba gira, pombogira, né, o nome, né? E essa pombogira tem vários outros seres, né, ou entidades que estão relacionadas à vida sexual, Maria Padilha, Maria Molambo, Mariazinha. Não vou falar desses nomes para você, que são entidades que são cultuadas por alguma religião e que, na verdade, estão ligados a Lilith, né? São os seres súcubos e íncubos, que eu vou falar de novo sobre eles, porque, gente, eles estão direto na sociedade. Esses seres estão viajando na sociedade, porque tem mulheres, que tem de mulheres sendo molestada por esses espíritos de noite, tem de homens também sendo atacado por esses seres, porque não é só mulher não, homens também, e quando ataca homem, faz homem virar, sabe? Faz homem ter sexo de todas as formas, não é só de uma forma, não. Ele pode ser hétero, o que for, ele vai ter que cair. O Satanás tá pegando, você passa no TikTok, você vê lá a pessoa dormindo, daqui a pouco a pessoa vira, daqui a pouco tira a toalha da pessoa, daqui a pouco tira a coberta, tira a roupa, começa a pegar várias posições. Vocês já viram isso? Não estou mentindo para vocês. E isso é real. Sabe qual é o detalhe? Isso é real e está cada vez mais frequente e vai acontecer com mais intensidade, porque à medida que o povo ele se torna tanto idólatra como promíscuo, ele vai trazer esses espíritos para a vida deles. Isso é muito forte. Olha aí, ó. Davi, segundo rei de Israel e de Judá, e também ancestral de Jesus, que a gente sabe que o nome dele não é Jesus, o nome dele também é Davi, o nome de Jesus é Yahushua, hebreu, da tribo de Arudá, e o nome de Davi é Daúde. Ele foi um rei em Israel, ou Yahushurum, e o nome não é Judá, é Yahudá, também ancestral de Yahushua. Você está lendo aqui Jesus. Por outro lado, Agratbat Malat era um demônio feminino conhecido como súcubo. Os súcubos aparecem no sonho e assumem a forma de mulher para seduzir os homens. Súcubos, quer dizer embaixo, súcubos. Então, súcubos, ele aparece em sonho e aumentam e assumem a forma de uma mulher para seduzir os homens, geralmente por meio da atividade sexual. Tá acontecendo contigo isso? Tá acontecendo contigo isso? Como é que eu faço para poder resistir a esse demônio? Tem gente que vive esperando até a noite para dormir, ou então em qualquer momento do sono, para poder realizar os seus desejos sexuais. Principalmente aquelas pessoas que não têm ninguém, né, que estão sozinhas. Esses seres são danados para isso, porque... Vou explicar uma parada para os homens, né, sobre... Bem rápido. Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui. Nós estamos com 38 minutos, não dá para a gente poder explicar, não. Mas eu li no livro, depende se vocês puderem ler, o livro de... Por que os homens fazem... Por que as mulheres choram e os homens fazem sexo? Eu vou pegar o nome, eu vou ver se eu consigo colocar na descrição. É um livro de dois pesquisadores que eles falaram sobre por que o homem tem muito desejo, apetite sexual mais do que as mulheres. Que não é o caso, né? Com o empoderamento das mulheres hoje, você vê que a coisa está esquisita, está estranha, viu? Mas vamos lá, vamos em frente. Então, os súcubos aparecem em sonho e assumem a forma de mulher para seduzir os homens, geralmente por meio de atividade sexual. Aliás, a versão masculina é conhecida, e ela aparece em sonho, a sua forma ela é conhecida para seduzir os homens, geralmente por meio de atividade sexual. Aliás, a versão masculina é conhecida como íncubos, né, que é o das mulheres. Aí, ó, esse é o camarada que está lá na capa do vídeo, que está na capa desse vídeo aqui, chamado o Asmodeus, o rei Salomão. Olha aí, Salomão tinha esse Deus aqui, ó. O rei Salomão é o que fez o templo de Salomão. Olha aí, gente. O pai da maçonaria, olha aí, ó, a quem ele reverenciava, porque ele teve 300 mulheres, né? Quase 700 concubinas, ou seja, o cara tinha uma mulher para cada dia.
do ano, né? Uma ou duas mulheres. Caraca, cara, os homens devem falar assim, esse cara e Salomão não era mole, hein? Por causa desse Deus aí, ó, do Asmodeus, que era o Deus do rei Salomão. Esse aí, ó, esse é o Asmodeus. Vamos lá. De acordo com os livros apócrifos da Bíblia, o Asmodeus aparece como rei esquecido de Sodoma. Dessa forma é dito que o Asmodeus privou o rei da sua sabedoria e então expulsou Salomão de seu reino, onde o demônio ocupou seu lugar. No entanto, mais tarde Salomão recuperou sua sabedoria, então acorrentou Asmodeus como um servo para ajudá-lo na construção do seu templo, usando o poderoso Shamir. Que é isso, Denilson? Shamir? Que é isso? Segundo a Cabala, o que é Shamir? Segundo a Cabala judaica, Shamir é uma espécie de verme que, com a sua secreção, era capaz de cortar não apenas rocha, mas também metal, ou até mesmo um diamante. Assim, o Shamir seria um pouco menor que um grão de cevada e seria uma das 10 criações milagrosas de Deus criado no sexto dia. Em suma, a lenda bíblica mostra como o rei Salomão controlou o rei dos demônios, o Asmodeus, o verme Shamir, cujo sangue pode corroer as substâncias. Uau! Isso é sério? Isso é sério, gente. Aí, ó. Os demônios, Asmodeus e o verme Shamir, cujo sangue pode percorrer substâncias mais duras. E ainda, conforme a lenda de Salomão, era um mágico que descobriu como controlar seus trabalhadores com os demônios por meios gasosos, alquímicos e vermes subsequentes, que são o resultado da tal magia. Então a magia estava ligada a vermes e a situação de alquímico. Aí, ó, representação do demônio no livro de Tobias. Olha aí, ó, a representação dele, do Asmodeus aí, ó. Essa é a representação dele, né? Tem várias formas. O Asmodeus do livro de Tobias é atraído por Sara, filha de Raquel, e não está disposto a permitir que qualquer marido possua. Portanto, ela mata 7 maridos sucessivos. Olha aí, pessoal, que coisa, hein? Quando o jovem Tobias está prestes a se casar com ela, Asmodeus propõe o mesmo destino para ele. Contudo, Tobias é auxiliado pelo anjo Rafael, arquiteta em um plano para afugentá-lo. Então, ao colocar o cordão e o fígado de um peixe em cinza quente, Tobias produz um vapor fumegante que faz com que o demônio fuja para o Egito, onde ele é capturado pelo anjo Rafael. Então você veja que a magia e o encanto é muito grande. Asmodeus, portanto, trata-se de um demônio caracterizado pelo desejo carnal. Então Asmodeus, portanto, trata-se de um demônio caracterizado pelo desejo carnal. Então o desejo da sua carne, além de ser descrito como um espírito maligno da luxúria, alguns povos, inclusive, acreditam que ele impede os casais de ter relações sexuais e, consequentemente, gerar filhos. Outras culturas também acreditam que o Asmodeus é responsável por forçar os maridos a cometerem adultério e, assim, destruir o casamento. Então, gostou do arquivo? Gostou do arquivo? Gostou da informação? Deixe os seus comentários aqui no nosso chat, deixe seus comentários e me informe se você já foi atacado por um desses seres, esse Deus chamado Asmodeus, ou seres súcubos e íncubos. Então você já sabe, esse é o Deus da luxúria, e em breve nós viremos falando sobre os outros 7 pecados capitais. São 6, né, agora, né? Então esse é o pecado da luxúria. DRM é o nome desse canal. O canal dos livros apócrifos. Você coloca lá, DRM Rodrigues. Coloca na lupinha lá. Vai aparecer o meu canal. Se inscreva. É 0800, é grátis, tá? Claro, tem como você ser membro para ajudar o canal. Mas a princípio é só para você entrar. Entra, faça parte do nosso canal, ative o seu sininho, que nós estaremos dando mais informações para todos vocês. E amanhã, às 19 horas, temos uma live ao vivaço aqui no nosso canal, tá bom, gente? Já está se tornando já um point para a gente, os nossos encontros, nossas resenhas. Forte abraço, fique na paz de Yahushua e que o Pai te acompanhe. Tchau, gente!